Agora, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Nós estamos na última carta à igreja de Laodiceia. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rica, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro no fogo, refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te exaltamos e engrandecemos o teu nome. Te engrandecemos porque tu és a fiel testemunha. Te engrandecemos porque o Senhor é o princípio de todas as coisas, o soberano sobre todas as coisas. Tudo que existe veio das tuas mãos, veio do teu falar. O Senhor ordenou e todas as coisas se fizeram. Nós somos criados e gerados para louvor da sua glória. O Senhor morreu naquela cruz para que pudéssemos nos reconciliar e sermos feitos à imagem e semelhança do Senhor, por causa do teu Santo Espírito que vive em nós. E te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está aqui neste lugar. Fala conosco, que o teu Santo Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui diante da última carta do livro de Apocalipse, e a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, provavelmente ela começou quando o apóstolo Paulo começou a pregar e saiu nas suas viagens missionárias e chegou na igreja de Colossos, né? Você vai ver lá na sua Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 15, que o apóstolo Paulo se refere à igreja de Laodiceia. Vai dizer assim. Opa. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações, ao versículo 14. Saúdem os irmãos, versículo 15, de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também sejam lidas na igreja dos laodicenses, e que você igualmente leiam a carta de Laodiceia. E digam a Arquipo que cuide de cumprir o ministério que você recebeu no Senhor.
Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Você vê aqui que Paulo escreveu uma carta à igreja de Laodiceia. E onde está essa carta que nós não encontramos na Bíblia, né? Provavelmente não, essa carta se perdeu, não temos, ou não foi encontrado o manuscrito dela, né? Mas a igreja de Laodiceia é uma igreja que é citada pelo apóstolo Paulo, e ele ainda faz ali referência à casa de aonde se iniciou esse trabalho, esse projeto, né, que é uma pessoa chamada Ninfa, e fala ali de um homem chamado Arquipo, que ele devia cuidar da igreja e cumprir o ministério que o Senhor lhe deu. E cerca de 30 anos depois, João escreve uma carta à igreja de Laodiceia. E alguma coisa desviou do caminho, porque nós podemos perceber que o cuidado do ministério que foi declarado ali para aquele homem não passou para a próxima geração, ou até mesmo ele estivesse vivo naquele momento e não cuidou do ministério a qual o Senhor tinha dado para ele. E nós podemos ver aqui mais um pouco sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja extremamente rica, e a cidade de Laodiceia era uma cidade extremamente rica. Ela era como se tivesse ali centralizado todos os bancos ali da região da entrada da Ásia Menor, e estivesse centralizada ali, a região da Lídia, né, que é o reino da Lídia, onde ficava Laodiceia, que hoje nós conhecemos como Turquia. Talvez dizem que a moeda cunhada surgiu ali, né, a moeda com a cara do imperador, com o rosto do imperador, em que havia valores, surgiu naquela região. E ali era uma região muito rica. E Laodiceia, antes de ter o nome de Laodiceia, ela tinha um nome chamado de Hóspolis, que significava cidade de Deus. Para os gregos significava cidade de Zeus. E por cerca de 260, no ano 260 a.C., Antíoco II, ou Antíoco II, ele conquistou aquela região ali, e mudou o nome para Laodiceia, em homenagem à sua esposa, que se chamava Laodice. Então a cidade que se chamava antes de Hóspolis, que era a cidade de Deus, passou a se chamar cidade que julga, cidade de quem é julgado. E essa é a Laodiceia. Ela ficava também numa região onde ela era submetida a um vale, onde em cima tinha a cidade de Herápolis, e do outro lado do vale tinha a cidade de Colossos. E ela ficava no vale entre essas duas cidades. A cidade de Herápolis, ela era como se fosse para nós hoje a cidade de Caldas Novas e o Rio Quente em Goiás, que tem as águas quentinhas, terapêuticas. E a cidade de Colossos era como uma cidade que tinha uma água fresca e boa para beber. Como a cidade de Laodiceia ficava num vale, ela não tinha nascentes de águas ali. Então ela fez um arqueoduto entre as cidades de Hierápolis e de Colossos, e as águas chegavam na cidade de Laodiceia, como nós acabamos de ler aqui, o ser quente, frio ou morno, as águas chegavam temperadas, elas chegavam mornas. Então a água de Laodiceia não era uma água boa para se beber, né? Ou a gente pode ver, ninguém bebe água. Eu não gosto de beber água nem natural e nem morna e nem quente, né? A gente gosta de beber, eu pelo menos eu gosto sempre de água gelada. Segundo a Dor, eu gosto de água trincando. Ela, quando vem trazer a água para mim aqui, ela pega a garrafa gelada e coloca. O Cris gosta trincando. Eu gosto da água bem gelada. E a Laodiceia era uma cidade em que não possuía fontes de águas para beber. Ela pegava das outras cidades. Então esse é um contexto histórico e geográfico que nós temos sobre a igreja de Laodiceia. E agora nós temos os apontamentos do Senhor da igreja, Jesus, a qual no livro de Apocalipse, aqui no capítulo 1 e no primeiro versículo do capítulo 2, ele vai falar assim que ele é o que anda entre os candeeiros de ouro. Ele é o que anda
entre as igrejas. E como eu disse naquele primeiro culto, quando você vê o nome de uma igreja, é bom que você tire o nome da igreja Éfeso e coloque o seu nome. Tire o nome da igreja de Esmirna e coloque o seu nome. Tire o nome da igreja de Pérgamo e coloque o seu nome. Tire o nome da igreja de Sardes e coloque o seu nome. Tire o nome da igreja de Filadélfia e coloque o seu nome. E essa de Laodiceia, tire o nome de Laodiceia agora e coloque o seu nome. Porque Jesus, que anda no meio das igrejas, ele vai dizer assim: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Ele está dizendo: olha, essas palavras que eu estou dizendo para vocês, ela é verdadeira. E a segurança de que eu digo que ela é verdadeira, porque eu sou a testemunha fiel, aquele que diz o amém, o assim seja. E a palavra testemunha, para nós, né, sempre foi assim: eu vi alguma coisa e eu posso testemunhar sobre aquilo que eu vi. No grego, a palavra testemunha significa mártir. Os primeiros mártires que nós vemos na Bíblia, o primeiro que nós vemos é Estevão, né? Aquele que morre apedrejado. Depois morre Tiago, né? Que ele morre ali com a cabeça cortada ao meio. Cortada ao meio não, como é que chama? Decepado, decapitado, né? Ele morre ali de forma decapitada. Daí você vai ver Pedro morrendo crucificado de cabeça para baixo. E tantos outros, os apóstolos, eles morreram de formas terríveis, e eles eram mártires. E Jesus está falando assim: ó, eu sou a testemunha fiel, eu sou o mártir, com a minha vida eu estou atestando para vocês sobre essa palavra, e que ela é verdadeira. Você vai ver terminando aqui no capítulo 20, né, 22, que nós lemos, e diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Jesus está dizendo: olha, todas essas palavras que eu estou testemunhando, e eu testemunhei ela com a minha vida e com a minha ressurreição, elas vão se cumprir sobre toda a igreja. E Jesus está declarando isso para a igreja de Laodiceia: olha, o que eu estou declarando aqui é o que vai acontecer. O que Jesus está declarando para nós através do seu evangelho é o que vai acontecer. Não existe nada que o Senhor nosso Deus ele não conheça. Tudo está no controle das suas mãos, desde a criação do mundo, que diz que, eu acho que nas versões dos irmãos aí, que eles, se não tiverem com a NVI, vai dizer assim, que ele é o princípio de todas as coisas, né? Porque eu li aqui o soberano, mas em algumas Bíblias está escrito que ele é o princípio. No Senhor estão todas as coisas. Eu comecei hoje a nossa leitura do culto no livro de João, capítulo 1, que vai dizer assim que sem Ele, tudo que existe não poderia existir. Tudo foi feito através dele. E ele está dizendo isso para uma igreja que disse: olha como eu estou bem na fita, olha como eu sou boa, olha como eu possuo tudo e não tenho falta de nada. Ele está dizendo: sem mim nada podeis fazer. E nós olhamos aqui Jesus dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o soberano, eu sou o princípio. E depois de ele dizer isso, ele vai dizer à sua igreja: conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Você vê que Deus ele dá um parâmetro para ele, ó. É melhor seria que você fosse frio ou quente, mas ele não fala assim, ó, água temperada, ele não fala que é bom. E ele vai dizer assim, ó: assim porque você é morno e não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando eu me converti, no ano de 2001 para 2002, foi no final do ano, em um dos cultos, não conhecia a Bíblia, estava chegando, né? A igreja também, eu conheci Jesus numa igreja que estava iniciando. Então, quando eu me converti, a igreja era dentro da casa da minha tia. Daí depois a gente foi para um salão, e foi mudando até se estabelecer num salão maior. Mas
No começo, a minha tia, ela começou a ministrar, porque os irmãos ministraram, revezavam, até vir um pastor da Igreja Batista de Guarulhos para ser o nosso pastor. Então, cada domingo era um pregador. E eu lembro que um dia minha tia pegou um papel, e eu não conhecia a história, e parece que quase ninguém conhecia naquela igreja lá. E ela colocou assim: o que você é para Deus? Como é que você está? Você é quente? Você é frio? Ou você é morno? E as pessoas ali, inclusive eu, a gente achou que ficar no meio termo era bom, porque a gente não conhecia a palavra de Deus e o que viria depois, né? A pegadinha foi essa, a gente não sabia o que ia vir depois. E 90% das pessoas que tinha ali, eram umas 30 pessoas, que estavam ali, colocou assim: eu sou morno. Ninguém se arriscou a ser frio, porque parecia que o frio era ruim. E todo mundo colocou morno. Daí veio minha tia, pegou a Bíblia e começou a ler. E daí você se confronta, você acaba sendo confrontado com a palavra assim: aquele que é morno, eu sinto enjoo, eu tenho vontade de vomitá-lo. E aí começa a história da igreja de Cristiano, a igreja dos irmãos que estão aqui. Qual é o ponto que você está diante de Deus? Porque o Senhor nosso Deus, uma igreja fria é aquela que diz que conheceu Jesus, só que ela não é operosa, ela não faz algo para Deus, ela não age para Deus. As pessoas nem sequer sabem que ela é cristã, mas ela na sua casa, ela ora, ela busca a Deus, tudo bem. Uma igreja quente é aquela igreja operosa, que defende o evangelho. Você vai ver isso na igreja de Éfeso. A primeira carta que eu li vai dizer assim, que ela era uma igreja que estava batalhando ali pela fé. Quando se levantou os nicolaítas, com heresias, eles foram lá e defenderam a fé deles, falando: olha, não podemos fazer tais coisas, porque o Senhor, Ele é a primazia de todas as coisas, e Ele exige de nós santidade na sua palavra. Então nós não podemos nos misturar com os cultos pagãos, e não podemos nos render a uma vida promíscua de pecado, que era o que os nicolaítas pregavam. E daí ela era uma igreja operosa, que tentava mudar ali a sua sociedade, dizendo que a palavra do Senhor devia ser o parâmetro para uma vida com Deus. Então ela tentava mudar a sua cidade com isso, a igreja de Éfeso. E daí nós vamos ver que Deus a recrimina, porque eles eram muito efetivos no agir, mas eles tinham largado o primeiro amor. E daí para essa igreja Deus diz: arrependa-se. Mas eles eram operosos. Quando as pessoas olhavam, assim, chegou aquele que vai nos repreender por causa dos nossos atos errados e dos nossos pecados. As pessoas olhavam para um crente da igreja de Éfeso e falavam: chegou aquele ali que vai falar que a verdade é o que Deus diz que é, e não aquilo que eu penso. Essa é uma igreja fervorosa, aquela que defende o evangelho, aquela que adora ao Senhor não somente com seus lábios, mas com o seu coração, aquela que está voltada para o trono, que ora pela sua família, que ora pelos seus irmãos, que as pessoas te conhecem e correm para você para falar assim: ora por mim. Eu estou passando uma dificuldade, e eu sei que você tem relacionamento com Deus, e você pode fazer algo por mim. Você pode orar, interceder, ali buscar diante do Senhor, e o Senhor pode fazer algo por mim. Essa é uma igreja fervorosa, onde as pessoas reconhecem que você é diferente de todos aqueles que estão ao seu redor. E a igreja morna? A igreja morna é aquela que as pessoas até sabem que você é crente, mas fala assim: crente igual a esse, é melhor nem ser. É um crente que eu vi até uma pessoa falando assim, é um crente que tem até uma roupinha para vir para o culto. Ele tem a roupa do culto. Ele separa, essa aqui é para quando eu vou ver Deus. Para os outros dias, se veste de uma forma que Deus não aprovaria. A igreja morna é aquela que tem a aparência de religiosa num dia de domingo como esse, mas em sua casa
vive cheio de luxúria, vive pecando de forma desordenada, mas só coloca uma aparência de crente. É como diz a palavra do Senhor, um sepulcro caiado. Ou como diz o ditado popular brasileiro, né? Como que é por fora boa viola, né? Como que é? E por dentro pão bolorento, né? É isso, por fora boa viola e por dentro um pão bolorento. Essa é a igreja morna. A igreja morna, ela se contamina com aquilo que está ao seu redor de tal forma que as pessoas sabem que até que ele é crente, mas nunca vai recorrer para ela, porque sabe que não vai vir socorro dali, porque ela tem a mesma forma de viver que o mundo. E a igreja de Laodiceia, ela estava, Jesus vai dizer, você disse que não tem falta de nada. Porque assim como a cidade era rica, os membros daquela igreja eram todos ricos. Eles iam para um culto, eles chegavam lá, né, na época, vamos colocar como se a igreja fosse agora na nossa época. Era um grande salão, tinha ar-condicionado como nós temos aqui. Talvez a parede até fosse preta naquele tempo, né? Tinha uma boa iluminação, seria uma igreja com uma boa iluminação. Teriam pessoas que têm uma boa oratória. Teria uma rotina de culto, que começaria com uma leitura da Bíblia, teria um período de louvor, seria tudo normal. Era essa a igreja de Laodiceia, muito parecido com os salões e com as igrejas que nós temos hoje, só que tinha um pequeno detalhe. O Senhor da igreja, que passeia entre os candeeiros, que passeia entre a igreja, nesta carta, ele vai dizer assim: eu estou do lado de fora, batendo na porta. Nessa igreja que tinha talvez a melhor condição de que todas as igrejas das outras seis igrejas, que era toda estruturada, o Senhor da igreja estava do lado de fora. Nas outras igrejas em que Jesus faz duras críticas para elas, você vai ver assim Jesus falando: mas resta um pouco de pessoas, tem alguns crentes aí fervorosos, tem alguns que têm buscado o meu nome, tem alguns que têm me honrado, mas na igreja de Laodiceia, o Senhor da igreja está para fora, porque dentro dela não havia ninguém que buscasse ao Senhor. Você não vai ver ali Jesus dizendo assim: mas existe alguns dentre vocês que têm buscado o meu nome. Você não vê nenhuma perseguição, porque essa igreja não precisava ser perseguida, porque ela já estava distante do Senhor por causa do seu orgulho. Uma das coisas que faz com que Cristo fique fora das nossas vidas é a autossuficiência, achar que eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, que eu sou autossustentável. Eu cheguei até aqui porque eu conquistei todas as coisas, e glória a mim mesmo porque eu conquistei. Eles eram uma igreja autossuficientes e não sentiam falta de Jesus no culto. Eu e você agora, tirando o nome Laodiceia e colocando os nossos nomes, como que é o seu culto ao Senhor na sua casa? Como que é a nossa honra a Deus nos nossos lares e nas nossas casas? Nós sentimos falta de Deus lá? Porque o nosso culto não começa nessa reunião aqui, o nosso culto começa no nosso lar. Quantas vezes na sua semana Deus foi lembrado? Quantas vezes você presenciou e sentiu a presença dele durante essa semana e viu que ele estava ali contigo? Ou durante essa semana a porta estava sendo batida e ele não conseguiu acessar o seu coração? Ou durante essa semana a porta estava sendo batida e não saiu louvores dos seus lábios, louvores verdadeiros de um coração que está diante da presença do Senhor? Como foi a sua oração durante essa semana? Foi para pegar no sono? Foi no fim de todas as coisas? Porque essa igreja se chama Laodiceia, e essa igreja pode se chamar qualquer um dos nossos nomes, se nós entendermos que somos autossuficientes. A pior coisa que um homem pode fazer é confiar nos seus próprios pensamentos ao seu respeito.
A igreja de Laodiceia, ela vai dizer assim, olha. Deixa eu ver aqui, perdi. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A igreja de Laodiceia, autossuficiente. O que você pensa a seu respeito? Você é o que você pensa sobre si? Ou você é o que a Bíblia diz que você é? Porque o que a Bíblia diz é que Ele é o princípio de todas as coisas. E como outra coisa que a gente tem aqui, um desejo que todo homem tem e toda mulher é de ser livre. E a liberdade vem com um gosto de autossuficiência, que eu conquisto as coisas, né? Eu já disse isso várias vezes aqui, que eu sempre lembro de liberdade. Eu estava saindo da escola, estava fazendo o ensino médio, e eu saio da escola, tem uma mãe com uma filha para atravessar a rua. E essa mãe, como toda mãe faz, e todo pai, segura a mão da criança e quer atravessar a rua. A criança devia ter uns 4 anos, e ela já diz assim: mãe, eu já sei andar, eu já sou autossuficiente, não precisa segurar a minha mão para atravessar a rua. Esse era o pensamento que aquela criança tinha a respeito dela. Ela já sabia andar, ela já sabia atravessar a rua, não precisava que ninguém segurasse a mão dela. E qual é o nosso pensamento? Porque a Bíblia diz que nós somos totalmente dependentes dele. E por que estamos atravessando a rua sem Deus segurar as nossas mãos? Por que estamos fazendo as nossas escolhas sem que Deus dê o sim? Eu lembro que houve um tempo que o pastor estava querendo trocar de carro, e o pastor falava assim, que ele estava orando, daí não era o momento, daí ele não trocava. Ele provavelmente já tinha até escolhido o carro, né? Já estava ali com o carro escolhido, tudo. Só que Deus não dava chancela para falar assim, ó, é agora. Até que chegou o dia que Deus autorizou, ele comprou o carro que ele queria. E quantas vezes nós temos escolhas como esta e nem sequer perguntamos para Deus? Eu comprei a moto e eu fiquei muito preocupado. Eu lembrei disso e fiquei muito preocupado assim: compro, não compro, compro, não compro, compro, não compro. E ficava, né? Fui com a Elisa, fiz a mesma coisa. Olhei motos, eu já tinha olhado, eu já sabia qual até que eu queria. Só que eu fui em várias concessionárias de motos diferentes, falando: poxa, acho que vou pegar essa, acho que eu vou olhar aquela. E voltava para casa e ficava ali: e aí, Deus, e agora, como que é? Eu posso comprar, compro ou não compro, faço ou não faço? Né? Porque eu usava os meus argumentos, né, na oração. Vai ser muito mais fácil para mim, vai ser mais cômodo para ir para o trabalho, né? Eu falo assim, eu pensava na minha oração, né? Eu estou pagando para ir trabalhar. Que a empresa me dá o vale combustível, só que ela me dá vindo pelo pedágio. Daí ou eu pago o pedágio, ou eu corto o pedágio e ainda tirava dinheiro do meu bolso. Deus, eu estou pagando, como é que eu vou fazer isso? E enquanto isso, né? E eu já estava com dinheiro, eu já tinha juntado dinheiro um bom tempo para comprar a moto, e ficava ali. A Elisa falava assim: ah, amor, vê aí, né? Eu, por mim, não comprava. Às vezes ela falava assim, que ela lembrava de quando roubaram a moto lá em 2015. Eu, por mim, não comprava. E eu fiquei orando, buscando em Deus também. Até que um dia, eu orando, eu senti a paz que eu não sentia em todas as vezes que eu perguntava. E daí eu fui lá e comprei a moto. Foi o Pix mais doloroso que eu fiz na vida, porque foi o Pix à vista. E eu confirmava assim: confere aí, eu não quero erro aqui não. Né? Mas assim, foi bom quando eu tive a segurança, quando eu tive a resposta. Quando nós somos dependentes de Deus, Ele tem a resposta para nos dar. Lembre-se, o que você está fazendo atravessando a rua sozinho, sem Deus segurar a sua mão? Deixe Deus segurar a sua mão. Deixe Deus te levar para o outro lado. Não confie na força do seu próprio braço, porque talvez você falhe. Não confie no seu próprio entendimento de que você tenha sobre o entendimento que você tem sobre o seu respeito.
Olhe o que a Bíblia diz sobre você. A Bíblia vai dizer que nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos filhos de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados, mas revivemos. Na morte de Cristo nós ganhamos vida. Ao aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador, a palavra do Senhor vai dizer assim, que nos foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. No livro de Romanos vai dizer assim, que o Espírito Santo, Ele nos faz clamar, Abba, Pai. E daí você começou a ter uma nova paternidade. E daí você começou a carregar consigo o Evangelho da palavra de Deus. Uma igreja que se sente autossuficiente, uma pessoa que se sente autossuficiente, é uma pessoa que não consegue saber quem é, porque não conhece a palavra de Deus. O que faltava na igreja de Laodiceia foi que a sã palavra, o ministério que era para ser estabelecido lá, através da palavra de Jesus, 30 anos depois ele já não existia mais. A palavra de Deus não fazia parte daquela igreja, assim como Jesus não fazia parte, não estava ali junto com os irmãos daquela igreja. Quando eu me aparto do Evangelho, dizendo que eu sou autossuficiente, Jesus fica do lado de fora. O princípio da criação, o soberano de todas as coisas, fica do lado de fora. E o Evangelho não é eu sou autossuficiente. O Evangelho é renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho não é eu quero, eu tenho, eu posso, é eu me rendo, eu me lanço, eu dependo, eu sou de Cristo, Cristo é meu Senhor, eu sou servo e Ele é meu Senhor, eu sou filho e Ele é meu Pai. A posição de Deus é sempre mais elevada em nossas vidas, e a igreja de Laodiceia, a igreja que cristiano pode se tornar, quando não vive o Evangelho, quando não se busca a presença do Senhor, e quando não olha para quem é a sua verdadeira identidade, que é ser filho de Deus, ela vai dizer, eu sou autossuficiente. E uma igreja autossuficiente, ela caminha a passos largos para o inferno. Porque não existe um outro caminho para ser salvo, senão através de Jesus. Então revise a sua jornada. Como é que você está atravessando a rua? Dizendo, opa, eu já sei andar, deixa eu ir. Ou está dizendo, Senhor, pode me conduzir, seja feita a sua vontade. Um filho, ele ouve a voz do Pai. Jesus vai dizer assim, ó, eu falo o que eu ouço o meu Pai dizer, eu faço o que vejo o meu Pai fazer. Está no Evangelho de João. E você? Como tem respondido às circunstâncias desta vida? O que você tem feito? A que voz você tem ouvido? O que você tem buscado? Você tem visto os recursos e falado, eu tenho recurso, eu vou fazer? Ou tem olhado para o Senhor? Existe dois reis que é sempre citado dessa forma, que é Davi e Saul. Saul, ele ia para suas batalhas todo afoito, vamos lá porque a gente tem um exército poderoso, Deus disse que eu sou rei e nós vamos vencer. Davi tinha todo o exército, tinha toda a pompa, toda a circunstância lá com ele, mas ele falava assim, Deus, eu posso ir? Eu posso ir nessa batalha? Quem foi que Deus cuidou? Qual foi o exército que voltou vitorioso? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, era a canção que se ouvia entre o povo de Israel. Quem nos faz triunfar é Deus, e nós só somos triunfantes quando nos submetemos à vontade dEle. Davi um dia disse assim, olha, eu tenho um grande exército, então faz a conta desse exército que eu quero saber o tamanho do meu poder. E daí quando ele fez isso,
Dois servos dele, o general, acho que era Joabe, disse assim: Davi, o Senhor tem sustentado o seu exército, o Senhor tem estabelecido o seu reino, não faça tal coisa, a sua força vem do Senhor. E Davi falou: não, eu quero que você me diga qual é o tamanho do meu poder. A palavra do Senhor diz que o Senhor veio contra Davi e contra seu exército e matou milhares de homens. Eu não lembro se é 70 mil, eu não lembro agora o número, mas o seu exército caiu grandemente em quantidade de homens, porque quis se achar autossuficiente. Alguém que se acha autossuficiente, ele vai cair. A Bíblia vai dizer assim que antes da queda, livro de Provérbios, antes da queda vem o orgulho. O orgulho como que é? Em outros versículos, outra versão vai estar escrito, né, que antes da queda precede o orgulho, né? Então, se você tiver que se orgulhar, se orgulhe do sacrifício de Cristo. Se você tiver que ter um prazer de falar assim: eu sou, diga: eu sou filho de Deus e me submeto à presença dEle. Quando você for dizer eu sou, que Deus seja o exaltado e o glorificado, porque do contrário, Ele vai estar do lado de fora batendo na porta. Vai dizer assim: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. E Jesus vai dizer: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Jesus aqui, ele confronta algumas coisas que eles estavam acostumados no meio deles. Eles eram uma cidade rica, né? E ele vai dizer mais assim: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Como eu disse, era uma igreja rica. E daí Jesus fala assim: olha, compre de mim ouro refinado. O que estava faltando, que eu disse, na igreja? Evangelho, palavra de Jesus, a palavra de Deus. O ouro refinado é a palavra do Senhor, é o que nós temos de mais puro e de mais precioso, porque é por causa da palavra de Deus que nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador. E Jesus está falando assim: olha, compre ouro precioso. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 vai dizer assim, ó: vinde, comprai leite e pão, vinde, comprai sem dinheiro. E daí Jesus diz assim, ó: compre de mim ouro refinado. Como eu posso comprar o Evangelho? É algo que foi me dado de graça, só que tem um custo para vivê-lo. Tem uma vida de renúncia para vivê-lo. E ele fala assim: olha, compre de mim ouro refinado, submeta-se à minha palavra, submeta-se ao Evangelho, a palavra que lhe foi pregada. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: se alguém pregar a vocês um outro evangelho que não seja esse, seja considerado maldito. E talvez a igreja de Laodiceia estava ali tão extasiada de si mesmo, que os pregadores que iam ali pregar falavam assim, ó, só de palavras de bênção. Cantava aqueles louvores maravilhosos. Eu fico imaginando no culto assim, ó: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você, aonde? Qualquer? Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Era uma igreja tão antropocêntrica que os louvores eram para si mesmo. Eles se louvavam. Deus estava em último plano, porque faltava a palavra de Deus. Compre ouro puro, medite na palavra de Deus. O conselho que Deus deu para um grande líder do seu povo, que chamado Josué, é assim, ó: medita na palavra deste livro de dia e de noite. Olha, não tenha dúvida de manhã, não tenha dúvida na tarde, o seu dia vai ser completo, porque você tem a palavra do Senhor.
O livro de Judas vai dizer assim que eu e você devemos reter essa palavra e defendê-la. Compre ouro, compre ouro. A igreja de Éfeso estava ali com o ouro refinado em suas mãos e defendendo contra toda heresia que corrompia a sã doutrina da palavra de Deus. Compre ouro. É difícil compreender a palavra de Deus? Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que é Deus que está falando ali e buscar a revelação dele. Se nós olharmos para a Bíblia e queremos ler como um livro, sempre vai ser difícil interpretar ou conhecer a palavra de Deus. Agora, quando nós entendemos que o autor está ali para nos explicar, nós vamos começar a entender bem a palavra de Deus. O livro de Coríntios vai dizer assim que o homem espiritual, ele discerne tudo e em nada, porque ele discerne tudo e em nada é discernido, acho que é isso. Ele conhece todas as coisas. Então, se você tem a palavra de Deus em sua casa, medite nela. E o Deus que a compôs através dos autores, Ele vai falar contigo. O Espírito Santo irá lhe revelar a palavra de Deus, mas só haverá revelação da palavra de Deus se eu buscar e ler a palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. Não é para ser feita uma leitura e falar, cumpri a meta, fecha a Bíblia. Leia 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Eu pego o computador, daí coloco várias versões e leio versículo por versículo. Então eu leio lá NAA, né? Nova Almeida atualizada, eu leio. Daí vou em NVI, eu leio na versão transformadora, leio na King James, leio na corrigida. Daí na corrigida tem várias edições. Daí eu pego uma bem velha. Aí você vai lendo e meditando naquilo. Não é uma leitura rápida, é debruçar sobre a Bíblia e ouvir a voz de Deus. Compre ouro. Um lugar que começou a cunhar moeda, um lugar que era o banco central de toda a região e do Império Romano, tinha que comprar ouro. Uma igreja que se dizia, eu estou abastarda e nada tenho falta, precisava comprar ouro. Ela precisava se humilhar diante das potentes mãos do Senhor e meditar na sua palavra. E daí depois Jesus vai dizer, Jesus vai dizer assim, compre de mim ouro refinado e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. A cidade de Laodiceia também produzia lã negra. Ela era boa nisso, em produzir esse tipo de tecido. E daí uma igreja que vivia num polo da moda daquela época estava nua, porque não havia sobre ela vestes de pureza. O livro de Isaías vai dizer assim, que as minhas vestes de justiça diante das tuas não são nada mais do que trapos de imundícia. Uma igreja autossuficiente, ela se auto-justifica, e por se auto-justificar, ela fala assim, olha, se eu tenho sido abençoado, é porque eu estou assim com Deus. Os judeus mesmos se achavam dessa forma, eles viam o quanto eles achavam que Deus os amava, era se eles eram ricos e prósperos. Não era se ele tinha comunhão com Deus, era quanto ele possuía. E essa igreja achava que vivia de uma forma íntegra e santa, porque ela tinha boas vestes, ela se comunicava bem. Mas uma vida santa, com vestes de purezas, é só para aqueles que se banharam no sangue do Cordeiro. João vai dizer na sua carta, né, que o sangue do Cordeiro nos justifica de todo o pecado. Nós vamos ver que aqueles que eram verdadeiros santos eram aqueles que separaram as suas vidas dos prazeres do mundo. Pedro vai dizer assim, nós, Senhor, nós temos deixado tudo por amor do seu nome. Esse estava de vestes brancas. No livro de Apocalipse você vai ver ali mais à frente, vai dizer assim, aqueles que andavam de vestes brancas, eles foram mártires na grande tribulação, porque não se contaminaram com as coisas do mundo.
Vestes brancas tem a ver com santidade. E santidade vem da origem de ser separado. É aquele que se separa. A igreja de Laodiceia, ela tinha o costume de se misturar. Assim como a água gelada e a água quente se misturava e chegava morna. Eles se misturavam com as coisas do mundo. E eu e você, cristiano, não pode se contaminar e se misturar com as coisas do mundo, ao ponto de ser algo morno, xoxo, sem sabor e que nos faz ter náuseas e vomitar. Você não pode ser essa igreja, você não pode ser aquela que se contamina. Você tem que ser aquela que preserva a vida do Senhor sobre a sua vida, de tal forma que mesmo o mundo em total desgraça, como nós vemos hoje, você consegue viver neste mundo santo e separado para Deus. Enquanto cada vez que eu entro em rodas de conversa de trabalho, você vê o quanto o homem está separado. As conversas começam com pequenas piadas e vai aumentando e vai tomando forma de tal jeito que você vê assim, o quanto as pessoas estão longe de Deus. Daí você fala de Deus, não, eu acredito em Deus. Mas não o suficiente para entender que Deus está ali presente, está ouvindo, está vendo o que está fazendo. Eu vi um pregador dizendo assim, né, que esse pregador estava fazendo referência a outro pregador, que ele disse assim, que acho que o outro pregador é o John Piper. Ele vai dizer assim, né, que o homem, ele comete alguns pecados por falta de fé, de crer que Deus está com ele. Porque ele não cometeria tais atos se tivesse outra pessoa no mesmo ambiente, na mesma sala que ele. Só que por não crer que Deus está presente, ele acha que no seu quarto ele pode cometer tais pecados, porque ninguém está vendo. Ele consegue, por sua falta de fé, não compreender que Deus está ali. Alguns pecados que comprometem a nossa santidade, nós fazemos isso porque não cremos que o Senhor da igreja, que passeia no meio dos candeeiros, que passeia no meio da sua igreja, está com você ali naquele local. Pense bem nas suas atitudes, porque o Deus que vai te ajudar a caminhar para o outro lado da rua é o mesmo Deus que está com você no seu quarto. É o mesmo Deus que está com você num ambiente que ninguém está te vendo. E Ele continua sendo Deus. E Ele continua dizendo: compre de mim ouro refinado, compre de mim vestes brancas. Se submeta à minha palavra, se submeta à minha vontade e se santifique. Não deixe se contaminar pelas coisas do mundo. E depois ele diz assim: compre colírio, né? Vamos ver aqui. E você se tornará rico. Compre roupas brancas, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Na igreja de Laodiceia, ali na cidade de Laodiceia, era um grande centro médico, aonde eles também cuidavam bastante das vistas das pessoas. Eles tinham um pó frígio que chamava, e ele servia como colírio para tratar doenças nos olhos. E eles manipulavam muito bem isso. E Deus está falando assim: olha, compre colírio. Vocês estão precisando ver o que vocês não conseguem ver por falta de comunhão com o meu Santo Espírito. Compre colírio. Você precisa do Santo Espírito de Deus sobre as suas vidas, para que você possa ver o mundo espiritual, para que você possa ver como eu desejo que você se torne uma igreja relevante nessa rua, uma igreja relevante lá na boa rua do seu bairro, uma igreja relevante no meio da sua família, aonde as pessoas vão recorrer para você, para que você possa orar por eles, aonde eles vão falar assim: tem uma palavra de Deus para mim. Mas você precisa ver com os olhos espirituais que este mundo está carente e precisa do Senhor Jesus, e que você é a pessoa que Deus vai levantar no meio da sua família, no meio dos seus amigos, para anunciar o Evangelho e manifestar o seu reino. Mas é necessário que você deixe o Espírito Santo de Deus falar contigo. Você vai ver em todas as 7 igrejas o Senhor Jesus dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Não estamos falando de Jesus porque não estamos ouvindo a voz do Espírito, que está a toda hora desejando anunciar o Evangelho, como ele disse ali para a igreja de Filadélfia: olha, eu tenho uma porta aberta, proposta para que você anuncie e pregue o meu Evangelho. Deus deseja nos usar, mas precisamos comprar dele o colírio, para limpar os nossos olhos e ver que há muitos perdidos que precisam conhecer da presença de Deus através da igreja dele, através da sua vida. Nós vamos ser referências do Senhor Jesus por onde quer que passamos, ou vamos ser uma água que traz enjoo? Vamos ser uma água que palatável, que a pessoa deseje, ou vamos ser uma água que vai trazer enjoo, ou apática, que ninguém deseje? As águas quentes eram boas, eram termais, era boa para os ossos, as pessoas faziam terapias, era boa para a saúde. As águas geladas eram desejáveis, era boa para se beber, mas a água morna não servia. Sabe o que faltava na igreja de Laodiceia? Água boa para beber. Faltava o Espírito de Deus. Não podemos deixar faltar o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos ter comunhão com Ele. Não procure água em outro lugar a não ser na palavra de Deus e no Senhor Jesus e no Espírito Santo de Deus. Não procure outras fontes, porque você não vai conseguir saciar a sua sede. Nós vamos ver aquela mulher na frente de um poço e Jesus estava oferecendo algo que ia saciar a sua vida eternamente. Jesus tem água boa para que possamos beber. E para que isso aconteça, ele diz assim, ó: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Para que eu e você possamos tornar a beber água boa, ele vai nos corrigir. E ele diz assim: por isso, seja diligente e arrependa-se. O caminho para retornar ao princípio de todas as coisas é passar pelo arrependimento. Como está a sua vida? Você é uma pessoa, como é que você reconhece a si mesmo? O que você pensa de si? Você precisa de Deus ou você já se basta? Se você é aquele que pensava que já se basta, passe pelo caminho do arrependimento. Se você é aquele que entende que em todas as coisas precisa de Deus, você já passou por este caminho e encontrou Cristo como seu Senhor e Salvador. E daí ele vai dizer assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você passou pelo caminho do arrependimento, Cristo já está contigo. Você já tem participado da ceia do Cordeiro. Você já tem participado da presença dele, se alimentado da palavra dele, já tem comunhão com ele, tem relacionamento com o seu Santo Espírito. Agora, se você está distante disso, igreja, ouça as batidas na porta. Abra a porta e tenha comunhão com seu Senhor. Porque esse que abrir a porta, ou esse que já abriu a porta, aí ele vai dizer assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. E assim como também eu venci, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor, Ele tem um lugar estabelecido para os vencedores. Todas as 7 cartas vai acabar dizendo ao vencedor. E o vencedor aqui não é aquele que tem a fama de ser autossuficiente, ou aquele que diz, a Bíblia vai dizer assim, ó: você tem a fama de vivo, mas está morto.
Mas o vencedor é aquele que se submete ao seu Senhor e Salvador neste mundo, se rende à presença dele e reconhece como o único e soberano Senhor, como a fiel testemunha. O vencedor aqui não é aquele que é conhecido em todos os lugares, mas é aquele que é conhecido diante de Deus. É aquele que quando chega na sua casa, ele pode fechar a porta do quarto e orar, e o Senhor o conhece no secreto. A igreja do Senhor, de todas as que foram lidas, se você mudou o nome dela e se encontrou em uma delas, que você possa ver o que Deus falou para elas, e esteja na lista lá de baixo, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, porque quem nos dá testemunho de que toda essa palavra é real, e é fiel, e é verdadeira, de o que vai acontecer conosco, é o próprio Jesus. Ele diz: eis que em breve venho. A fiel testemunha diz: eis que em breve venho. E João diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja a igreja que está aguardando a volta de Jesus, a igreja que tem guardado consigo o primeiro amor. Seja a igreja que a fama é aquela que Cristo é o Senhor. Seja a igreja que depende do Senhor em todas as coisas. Seja a igreja que, mesmo que passando por inúmeras tribulações e provações que você pode passar em sua vida, você tudo faz em nome do Senhor Jesus. Seja a igreja viva no nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo habita em você. Deixe Jesus falar através da sua vida. Deixe o Senhor agir através de você, porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele vive e reina, e Ele quer te usar nessa geração. A igreja do Senhor, ela sempre transforma todo o lugar por onde ela passa. Você vai transformar muitos lugares. Se você se sentir com pouca força, o Senhor diz: eu tenho um caminho, eu tenho uma porta aberta para você. Amém? Seja uma igreja vencedora. Ouça o que o Espírito diz às igrejas.